Tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis, disse Jesus lá em Mateus 21, 22. Olha que tremendo, quando nós pedimos crendo, com convicção, nós recebemos. E eu quero te contar aqui uma história que eu vivi há 20 anos atrás e que Deus fez muito mais do que eu imaginava. Ele se mostrou mais uma vez fiel e poderoso na minha vida e eu tenho certeza que Ele também será na sua vida se você não desistir, se você não desanimar. Então fica até o final desse vídeo porque com certeza o Senhor vai falar contigo hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vem por aí, porque sempre eu trago assuntos que vão unir psicologia, fé e te fortalecer para estar muito mais próxima de Deus, vivendo como uma mulher real, o nobre propósito que o Senhor te chamou para viver. Vamos lá? Bom dia, mulheres reais. Eu quero hoje aqui contar para vocês um pouquinho da minha história lá no início do meu casamento. Quando eu tinha 21 anos de idade, estava por casar, eu e meu marido, muito jovens, ele mais novo que eu, ele se dedicou ali com seus 19 anos a construir a nossa primeira casa, com muito esforço, com muita fé nós tínhamos. Nós então começamos a construir a nossa casa. E não pense você que foi fácil, não pense você que nós tivemos assim regalias, recebemos heranças, viemos de uma família muito trabalhadora, muito simples e que nos ensinou coisas maravilhosas, coisas importantíssimas, a ter um bom caráter, guardar princípios e valores. Isso os nossos pais deixaram para nós como legado e isso é maravilhoso. Mas certamente que nós não tivemos recursos financeiros já para começar a nossa vida. Então, lá quando nós dois jovens começamos a namorar, queríamos casar, fomos fiéis a Deus, dedicamos a nossa vida ao Senhor, no temor, no princípio de fazer tudo como o Senhor gostaria que fosse. Quando surgiu o interesse em casar, nós fomos dar jeito de construir, ganhamos um terreno e fomos construir a nossa casa. Então meu marido, ele se esmerou lá para fazer a nossa casa e fez ela linda. Sim, era pequenininha, era simples, mas era toda bem arrumadinha, bem bonita. Só que nós estávamos por casar, já próximo do casamento. Nós tínhamos, para não dizer nada, nós tínhamos uma escrivaninha que era minha e um guarda-roupas. Era isso que nós tínhamos. E nós queríamos, como eu, como uma mulher sonhadora, talvez vocês também se identifiquem comigo, queria a cozinha que eu tinha imaginado, queria a sala que eu tinha imaginado, queria a cama que eu tinha imaginado, mas eu já estava me conformando que tá bem, os inícios são assim, às vezes não são como a gente espera. Mas aí, de repente, um dia, eu me deparei com uma palavra de um pastor que falou muito comigo e ele dizia que nós precisávamos tomar posse da nossa bênção. Nós precisávamos acessar as nossas bênçãos. E ele usou essa palavra de Mateus 21, 22, que diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. E ele disse naquela ministração que nós deveríamos ser detalhistas com Deus, explicar para o Senhor os detalhes daquilo que nós gostaríamos. Eu quero te dizer, tem alguma coisa que você tem orado e talvez você tenha sido muito genérica e você não tem falado detalhes para o Senhor. Eu aqui estou te contando um testemunho de algo material, mas pode ser algo que não seja material, pode ser a conversão de alguém, pode ser a transformação da vida de alguém. Quem sabe eu faço um outro vídeo para te contar como foi a experiência que eu tive até ver os meus pais convertidos servindo ao Senhor na casa do Senhor. Hoje eles servem ao Senhor, mas nem sempre foi assim. Você quer que eu conte esse testemunho também? Então já comenta aqui embaixo para mim se você quer ouvir esse testemunho. E Deus, Ele é poderoso e Ele faz. E é de fé em fé, de glória em glória que nós vamos avançando, vendo a mão do Senhor agir na nossa vida.
Então eu ouvi aquela ministração e eu tomei posse e eu disse: agora eu vou orar, determinando ao Pai as coisas que estão no meu coração, os meus sonhos. A Bíblia diz lá em Tiago 4,3: vocês pedem e não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em vossos prazeres. Então também tinha esse prumo, sempre para não me desviar da verdade. Eu vou pedir algo para Deus, mas que não é para gastar só nos meus prazeres. Eu vou pedir algo para Deus que seja para glorificar o nome dEle. Por que eu quero uma casa bonita? Porque eu quero receber as pessoas, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero ministrar o reino de Deus, eu quero construir um lar. Então isso não é para gastar no meu próprio deleite. Então o Senhor aprova. É muito importante que a gente sempre tenha a palavra, os princípios de Deus como norte, como prumo para a nossa vida, nos dando, né, uma direção. Então, eu comecei a orar e eu lembro que naquela ocasião tinha exatamente uma cozinha que eu me apaixonei. Era uma cozinha branca, tinha uns detalhes em azul e aquela cozinha era a cozinha que eu queria. Mas para minha realidade estava muito acima do que eu poderia. E talvez você pense, ai, que história boba essa da Dani, né? Que coisa boba. Mas sabe que são nessas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia a dia que o Senhor se manifesta e que as grandes memórias e os grandes momentos de fortalecimento do nosso caráter, eles acontecem? Nessa história pré-casamento, poucos meses antes do casamento, não, menos de meses, um mês antes do casamento, eu não tinha nada praticamente. E o meu coração de noiva, ser humano, estava apreensivo. Senhor, e agora? Além da cozinha, eu me apaixonei também por um móvel do banheiro, por um armário do banheiro, que era também muito acima do valor que eu poderia pagar. E eu também queria muito ganhar uma cama box, que naquela época começou, né, a ter essas camas box, não era mais aquela cama de madeira ou de outro material. E aí eu comecei a orar, comecei a dizer: Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho como construir isso, mas o Senhor é dono de tudo, o dono do ouro, da prata, o Senhor pode fazer. E se o Senhor tocar em alguém para me abençoar, eu gostaria muito que fosse aquela cozinha que eu vi lá naquela loja, aquela cozinha que é desse jeito, branca, assim, assim, assim. Senhor, eu queria muito aquela cama assim, eu queria cama box, Senhor, eu queria desse jeito. Parece fútil, parece superficial, mas não é, porque muitas vezes nós somos religiosos ao pensar que Deus só faz coisas muito espirituais e achamos que essas coisas não são espirituais. Eu quero te dizer que Deus, Ele é teu Pai, o Espírito Santo é teu melhor amigo e Ele quer estar presente contigo em todos os detalhes da tua vida, no dia a dia, em todos os detalhes. Abrindo um parênteses, até hoje eu tenho uma coisa que eu faço quando eu vou dirigir, quando eu vou ao centro da cidade, eu peço: Senhor, prepara uma vaga para mim, lá naquela rua que eu preciso ir, que é movimentada, que é difícil de achar um estacionamento. Um pause rápido aqui do editor, só para confirmar, sim, toda vez que a gente vai a qualquer lugar, pode ser no centro, em qualquer lugar da cidade, ela faz isso. E o Senhor sempre providencia. Então, para com essa religiosidade de achar que essas coisas são superficiais para Deus. Deus quer estar contigo tanto no milagre que é impossível aos homens, quanto naquilo que é possível. Deus quer estar contigo em todos os momentos. Amém? Se você concorda com isso, já deixa o seu like nesse vídeo. Tá gostando do vídeo? Conta para mim aqui se você também tem um testemunho de fé para me contar. Eu vou amar conhecer a tua história também. Então, o que aconteceu? Faltando uma semana para o meu casamento. E eu lá, coração apertado, mas crendo no Senhor. De repente, o Senhor começou a abrir portas. O Senhor começou a abrir portas. Ligou um parente que era padrinho de casamento, um primo meu, disse: prima, o que tu precisa? Eu vou te enviar aí um valor. E ele me enviou um valor. E aquele valor era exatamente o preço da minha cozinha. E eu comprei ela à vista. Eu fiquei muito feliz, dando glória a Deus por tudo isso. Depois começou a chegar presentes na minha casa. E quando veio, eu recebi lá um caminhão e desceu um colchão. E eu, tá, glória a Deus, vou receber o colchão, então vamos dormir no colchão. Só que eu não sabia
os homens do caminhão foram e desceram uma outra parte, que era o quê? A cama box, justamente como eu pedi. É uma bobagem, pode parecer para você, mas para mim não é. Naquela ocasião, todo esse testemunho consolidou a minha fé, e não só a minha fé, mas aqueles que estavam ao redor. E sabe, eu tinha um sonho de ter um casamento lindo, luxuoso, como toda mulher, eu creio, como toda não, mas a maioria. Sabe o que aconteceu? Nós contratamos um salão, depois nós decidimos cancelar porque não tínhamos recurso financeiro para fazer a festa. E na última hora, então um ajudou daqui, outro ajudou dali, eu mesma junto com a minha sogra, com a avó do meu marido, fizemos os salgados da festa. Meu pai me ajudou com uma parte, eu ajudei com outra, meu sogro com outra, e a gente fez uma festa simples, mas para a glória de Deus. E aí, naquela ocasião, havia um impasse ali, porque meus pais não eram convertidos e queriam bebida na festa, eu não queria, e eu me posicionei, é meu casamento, e na minha festa não vai ter bebida. E passando isso, pessoas que estiveram no meu casamento, eu ouvi testemunho depois de pessoas falando que casamento bom, e não tinha nem cerveja, não tinha nem bebida. E o que eu quero te dizer com isso? É que se você quer experimentar o melhor dessa terra, se você quer ter histórias com Deus, você precisa se posicionar com Ele, do lado dele, não fique em cima do muro. E se você quer ver Deus fazendo na tua casa, dentro da tua casa, do teu lar, no teu casamento, na educação dos teus filhos, na vida dos teus parentes, a obra que Ele tem para fazer, você precisa tomar posse das suas bênçãos. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Eu entendi que o Senhor é meu Pai e que Ele está pronto para me abençoar. E quando eu peço não para gastar nos meus próprios deleites, Ele faz. Olha o que diz aqui, Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Esse é o segredo para nós vivermos uma vida satisfeita. Se sacie no Senhor, se deleite no Senhor, se supra no Senhor, e os desejos do teu coração vão ser satisfeitos também. Você não vai ter falta de nada. Você não vai ter absolutamente necessidade de coisa alguma, ainda que você não tenha todas as coisas desse mundo, mas mesmo assim o seu coração vai ter paz e vai ter alegria sem fim. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Essa foi uma das histórias de milagres que eu já vivi na minha vida. Eu tenho tantas outras. Eu quero saber, contar algumas histórias que eu já passei, e até processos dolorosos de cura, de transformação. Te edifica? Você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe seu comentário aqui para mim, para eu saber se eu continuo gravando vídeos assim, se eu conto mais coisa ou não. Me conta aí, vale a pena? Você quer ouvir? Então, que Deus te abençoe grandemente, que você seja fortalecida com essa história. E eu não sei pelo que você está orando, não sei pelo qual é a necessidade que você está passando, mas eu quero te encorajar a crer que Deus é fiel sim para fazer. Vou deixar mais um versículo aqui para você meditar. Provérbios 16:1. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Salmo também 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Agora chegou a sua vez. Prove e veja que o Senhor é bom. Você também. E depois não deixa de me marcar, vai lá no Instagram, publica o seu testemunho e me marca, porque eu quero saber aquilo que você vai colocar em oração e que Deus vai fazer. E eu vou estar orando por ti também. Deixa o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por ti. E se esse vídeo falou contigo, já compartilha com mais pessoas para que essa mensagem toque mais corações, tá bom? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.